Eu cheguei aqui dia 14 de junho de 2014. Faz 10 anos agora, vai fazer 10 anos. E eu cheguei pelo convite de uma tia minha, que na época era recém-convertida. Na verdade, ela tinha uns 2, 3 anos de convertida. E aí ela me chamou pra vir pra... Na época era o São João com Cristo. E assim, ela fez uma propaganda imensa do que seria a festa, né? A princípio eu não queria vir não, na verdade. Então ela disse que ia ser muito bom, porque ia ser divertido. Só que eu tinha uma imagem do que é ser crente, né? É tanto que eu nunca nem quis pisar na igreja evangélica. E eu tinha essa imagem de alguém que eu não gostava. Eu tinha raiva, sabe? Eu simplesmente não gostava de crente. E aí quando ela me disse, eu não queria. Mas pela insistência dela, tá bom. Já que é uma festa, já que vai ser legal, então eu vou. E aí quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei com o coração bem fechado, porque eu não queria estar aqui, né? Eu não queria estar aqui. E aí, a primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei foi que a igreja era muito grande e muito vazia. Tudo muito branco, não tinha nada nas paredes. O pastor José até fala, né, que ele também falou e achou isso quando chegou. E eu também achei. Era tudo muito vazio. E eu com o coração fechado, porque eu não queria estar. Então, a gente desceu e a primeira coisa que eu percebi na época foi a decoração, né? Eram muitas bandeirinhas, o pessoal tinha até a quadrilha, acho que foi da estreia de uma das quadrilhas na época. E aí tinha a quadrilha, comidas típicas, e o pessoal era tudo muito alegre. Muito, muito alegre. E assim, aquele coração que estava trancado, fechado, que não queria receber, ele foi se abrindo, sabe? Eu fiquei mais de boa, mais tranquila. E aí fui aceitando mais, é tanto que teve a pregação com o pastor e ali naquele momento eu tava fechadinha, mas com o tempo foi abrindo mais. Lembro que depois da festa, isso foi no sábado, na terça-feira ela me chamou. Eu tenho certeza absoluta que se ela tivesse me chamado antes para o culto eu não teria vindo. Eu tenho mais que certeza, porque eu tinha um preconceito, entendeu? Eu não queria vir. E como ela me chamou pra festa, isso me quebrantou mais, porque eu via que não era aquilo que eu pensava que era. Então, quando ela me chamou para o culto, eu aceitei. Mas olha só, ela não falou culto, ela falou reunião, porque eu tinha um preconceito tão grande que se ela falasse culto, eu já ia ficar me contorcendo ali. Então, quando ela falou reunião, eu disse, tá bom, eu vou. E aí ela me chamou na terça e me chamou na sexta. E eu vim. Só que o que acontece? Depois ela parou de me chamar. E eu queria que ela me chamasse, porque eu tava gostando, né? E ela parou de me chamar. Então, eu ia esperando, e ela nada de me chamar. Aí eu fui e perguntei, tia, a senhora não vai não pra igreja hoje? Aí ela disse, vou, eu disse, eu também vou. Pronto, aí fui vindo, depois de uns 4, 5 meses, eu corri atrás do batismo, né? Foi de uma forma que no mês que... Antes era mensalmente, né? Só que aí no mês que eu ia receber o batismo, que eu sentia aquela vontade imensa de receber o batismo, não teve por conta que na época tinha eleição no domingo. E aí não deu certo pra fazer o batismo no domingo. E aí eu corri atrás, não, porque eu preciso, não sei o que, não sei o que. Aí fiz a ficha quando foi dia 2 de novembro, aí eu recebi o batismo. Só que aí é impressionante, porque as coisas mudam muito, sabe? Quando eu comecei na igreja, nos primeiros meses, eu olhava para as paredes, olhava e via os obreiros. E o interessante é que eu ficava, meu Deus, esse povo já é obreiro e eu não sou nem batizada. E eu passava a me cobrar, sabe? Eu olhava e eu não sou nem batizada. E aí, tudo bem. Aí quando eu recebi o batismo, eu passei a ter uma consciência maior também. Por sempre vir à igreja, aos grupos de jovens também. E aí eu pensei assim, quando eu cheguei aqui na igreja, na minha cabeça foi isso que veio. Quando eu cheguei aqui na festa do milho, tinha alguém pra me receber, né? Tinha alguém pra ajudar a prender as bandeirinhas, tinha aquela produção. Tinha alguém pra servir as mesas, tinha alguém pra ficar na barraca das comidas. E eu sabia que todo mundo ali tinha um trabalho. E muitos deles não participavam da festa, só trabalhavam. Então eu pensei, se naquela época, quando eu cheguei, tinha alguém pra me acolher, me receber, então eu também quero ser essa pessoa que recebe as pessoas, que trabalha. É tanto que em muitos eventos a gente trabalha, a gente nem participa, né? Assistindo, se divertindo. A gente se diverte trabalhando mesmo, né? Servindo. Então eu pensei, eu quero ser essa pessoa que serve.
É tanto que quando eu vinha para o grupo de jovens, a dona Nilva chamava a gente para ajudar a grampear. E teve um dia que eu perguntei, a senhora quer ajuda? E foi assim que eu comecei ajudando. Então eu vinha para a festa do milho, no caso para a reunião de jovens, e ia durante a semana ajudar na festa, grampear. E eu comecei grampeando, e aí senti vontade de fazer outras coisas. E foi assim que eu comecei a trabalhar na obra. A minha família era uma família muito tradicional, religiosa, vamos dizer assim também, né? Minha mãe às vezes levava a gente para o rezador, não sempre, mas chegava a levar. Só que aí a minha família ela era muito complicada, sabe? É tanto que eu agradeço ao Senhor Jesus porque quando eu me converti, eu fui a primeira da minha casa. Aí depois de mim veio minha irmã. Eu lembro que na época, acho que ela tinha uns 22 anos, ela era noiva e perdeu o noivo num acidente que aconteceu assim muito do nada, vamos dizer assim, né? Foi tudo muito diferente do que a gente é acostumado a ver. E acabou que ela não queria ficar em casa só. Ela ficou de uma forma tão terrível, assim, tão ruim, que ela não queria ficar em casa. E ela buscava respostas, muitas respostas do porquê daquilo ter acontecido. E hoje a gente tem essa consciência, né? A gente, depois de convertida, a gente tem essa consciência do porquê disso ter acontecido. E através disso, desse acidente que tirou uma pessoa, outras pessoas vieram. Ela, quando veio, depois de mim veio ela, depois dela veio os meus pais. Então, depois da minha irmã, veio que hoje é esposo dela, e depois foi uma escada, né? E depois dele veio a mãe, depois dele veio o amigo, depois veio outro amigo, depois veio a mãe dele, depois veio a irmã, e foram várias pessoas vindo, e se a gente for somar hoje, eu acho que já passou das 20 pessoas, com certeza já passou das 20 pessoas. E aí a gente vê que tudo isso teve um propósito. Então, de uma festa do milho que veio uma pessoa com 14 anos de idade, para hoje a gente ter eu como obreira, ela como obreira, a minha mãe também sempre ajuda na igreja, nos serviços da igreja, seja limpando banheiro, seja tudo. Então, de alguém que veio para uma simples festa do milho, que as pessoas falam simples, só que a gente não conhece a carga espiritual que tem isso e a importância disso. E dessa pessoa que veio de uma festa do milho para a quantidade de pessoas que foram convertidas após isso, não dá para imaginar, sabe, que isso poderia acontecer de uma simples festa do milho. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era. E isso a gente vê no nosso dia a dia, né, nas nossas escolhas. Hoje eu sou casada, meu marido ele é auxiliar, né, ele é pregador. E eu tenho uma vida que anteriormente eu não achava que ia ter. Hoje eu prospero, hoje eu tenho muitas coisas, como eu disse, hoje eu vejo muitas coisas que foram frutos da minha oração. E o nosso pastor sempre fala que às vezes o que a gente ora, a gente vai conseguir. E muitas vezes eu fico pensando, não, eu nem queria mais isso e hoje eu tenho. E isso é algo que eu consigo ter porque eu sou conhecedora da verdade, né? Eu sou conhecedora da verdade. Então, eu consigo perceber isso em minha vida. Então, hoje eu sou obreira e eu sirvo. E anteriormente eu era aquela pessoa que precisava ser servida, né? Precisava que alguém viesse me servir. Hoje eu tenho a oportunidade de servir. De uma festa que eu vim para festejar, né? Para estar com outras pessoas, mesmo que a princípio não tivesse interesse. Mas hoje eu tenho muitos motivos para festejar. Eu tenho muitos motivos para estar em comunhão com as outras pessoas e a servir como antes eu fui servida. E eu acredito e tenho certeza que, como o nosso pastor sempre fala, é melhor você servir do que ser servido. E isso é algo que a gente tem de Deus, né? Não fomos nós que escolhemos estar aqui, Ele que nos trouxe.